Estado de Santa Catarina? Eduardo Pinho Moreira. Eduardo Pinho Moreira. Qual que é o partido dele? PMDB. PMDB. Mas ele está substituindo que governador? Eduardo Colombo. Raimundo Colombo, que era do partido qual? PSD. PSD. E qual que é o nome do ato ilegal quando um governante não cumpre a Constituição? Você sabe? Probidade administrativa. Eu só queria deixar essas palavras ressoando nessa reunião aqui hoje. Eu chamo João Gabriel, eu estudo Educação Científica e Tecnológica, faço mestrado na UFSC. Eu queria pedir licença, tecnologia aqui, para ler a nota dos estudantes de pós-graduação da UFSC. Eu gostaria de pedir para o presidente da FAPESC prestar particularmente atenção. E eu peço licença para ler a nota em português, apesar de visivelmente ele estar mais acostumado a falar inglês ou alemão com os investidores privados estrangeiros. A proposta desta... Vou começar a ler a nota da pós-graduação da UFSC. A proposta desta atividade é discutir em especial o insuficiente investimento em ciência e tecnologia por parte do Estado catarinense. No entanto, entendemos que é preciso aprofundar o debate. Como nos informa a SBPC, é verdade que os governos catarinenses têm descumprido sua obrigação de investir 2% da receita estadual em ciência e tecnologia, segundo o artigo 193 da Constituição de Santa Catarina. Mas a questão vai além de quanto se investe, pois é necessário pensar como esse investimento é distribuído entre as áreas. Quais os critérios por trás das escolhas de investimento científico? Quais as formas de controle social e a estrutura política a partir da qual tais decisões são tomadas? Por isso, a APG aponta alguns princípios que defende para a aplicação de uma política científica e tecnológica em Santa Catarina. Investimento em educação, ciência e tecnologia. A formulação de uma política científica e tecnológica, bem como investimento nessas áreas, é indissociável de uma política educacional e do financiamento da educação em nosso Estado. Sabemos que no Brasil, a maior parte da produção de conhecimento acadêmico se faz nas instituições públicas, a partir do investimento do Estado, característica que exige a consideração conjunta de ambas as áreas. Sem educação de nível superior, perde-se a maior parte de nossa produção de conhecimento. Esse modelo é muito importante para garantir a função social da ciência e da tecnologia, através de instituições democráticas e comprometidas de fato com a formação acadêmica, artística, cultural, científica e tecnológica. Assim, defender uma política científica e tecnológica deve ser também defender uma política de educação pública para o Estado. Consideramos essa ressalva necessária em contraponto à convocatória da atividade, onde o termo educação está ausente, enquanto se defende uma política para a inovação. Sabemos que dentro das políticas de ciência e tecnologia, a defesa da inovação, que é um termo trazido do mundo empresarial para dentro das políticas públicas, atua como um eufemismo para a produção de conhecimento útil ao mercado. Contrariamente, defendemos que nossa ciência não deve responder às necessidades de grupos privados e à produção de lucro, mas sim à solução das principais demandas populares em todas as áreas do conhecimento. Desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento é o próximo ponto. Chama a atenção que o orçamento para ciência e tecnologia seja investido, por força da Constituição, abro aspas, metade à pesquisa agropecuária, fecha aspas. É certo que essa área tem um papel importante na economia do Estado, mas é justo fazer com que todas as demais áreas, ciências da saúde, engenharias, ciências sociais, ciências humanas, áreas relacionadas à arte e à cultura, disputem pela metade restante? Consideramos que não. Isso não revela apenas um favorecimento desproporcional a uma área científica em detrimento de outras, mas uma visão específica do papel que a ciência deve desempenhar entre os catarinenses. Apenas a de garantir o investimento público em uma determinada atividade econômica, que é hegemonicamente privada. Santa Catarina não deve depender de apenas um ramo da economia. Sabemos que as necessidades do povo catarinense envolvem o saber produzido em todas as áreas do conhecimento. Essa política prejudicial, que privilegia enormemente apenas uma área, precisa mudar, em direção ao investimento igualitário na produção de conhecimento em todas as áreas, que tenha como critério a contribuição à sociedade de determinado campo de conhecimento, não seu retorno financeiro e de inovação. E agora a gente quer falar sobre o controle social na política científica.
Um investimento em educação, ciência e tecnologia é uma decisão estratégica da sociedade em busca da superação das dificuldades que enfrenta. Por isso, não pode ser feita a portas fechadas, sob tutela exclusiva do governo ou do mercado, assim como não pode ser feita apenas por representantes acadêmicos. Por isso, reivindicamos espaço para as entidades científicas e acadêmicas em todas as instâncias de deliberação sobre a política científica e tecnológica. Além disso, é fundamental também a presença da representação popular nessas instâncias, que pode ser feita através de entidades como sindicatos, movimentos sociais, associações comunitárias ou outras formas de organização da população civil. Uma política científica adequada ao povo catarinense só pode ser formulada ouvindo a população diretamente, para que ela possa apontar as necessidades sociais que devem pautar os critérios de quais pesquisas financiar, quais instituições, quais áreas e quais pesquisadoras e pesquisadores. A APG-UFSC posiciona-se em defesa do cumprimento do artigo 93, com aplicação mínima de 2% do orçamento estadual na ciência e tecnologia. Se posiciona também na defesa da distribuição desse investimento de forma equilibrada entre as distintas áreas de produção do conhecimento, incluindo as ciências sociais, humanas e as linguagens, em defesa do financiamento estatal das instituições públicas de educação, em defesa da participação social nas instâncias de gestão e controle do financiamento de educação, ciência e tecnologia. E, por fim, em defesa dos critérios sociais na política de alocação de recursos para a produção do conhecimento. E agora eu vou quebrar um pouco um protocolo aqui, porque a gente está vivendo um momento em que o Estado de Israel comete um genocídio, então eu queria dizer, viva a luta da resistência palestina.